E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês vão? Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui, que é como criar um laboratório, né? Para você fazer seus testes de redes, de segurança, ou sei lá o que mais você vai fazer aí na área de redes, baixar uns files, fazer teste de Kali Linux, sei lá. Se você já fez isso antes, você sabe que é mó moroso, né? Fazer isso, baixar a imagem, compilar lá dentro do IVE, do GNS3, sei lá o que você está usando, ou pagar uma plataforma, né? Acontece, eu achei uma tool aqui, feita relativamente recente, eu descobri recentemente, né? E ela já baixa sozinho as imagens, ou seja, tem uma cacetada de imagem lá dentro, já Palo Alto, Checkpoint, Linux Desktop, Windows, tudo lá já pronto, e ele faz sozinho para você, ele baixa, ele coloca no seu laboratório e deixa tudo pronto lá para você. Então, cara, ganha muito tempo. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou ensinar como instalar, né, esse laboratório. O que eu vou usar aqui é o Pinet, mas também funciona com IVE. O Pinet é o sucessor do IVE, para quem já usou o IVE NG, né? E mais sucessor ainda do GNS3, né? Então, cara, muito bom. Ele funciona bem legal. Esse Pinet tem umas coisas muito interessantes. Tipo, por exemplo, trocar interfaces com o equipamento ligado, né? Lá dentro do laboratório. Cara, umas coisas muito legal. Aí eu vou instalar dentro do Pinet esse tool. E depois desse tool eu vou baixar uma imagem para vocês verem. E testar no laboratório rapidinho. Coisa de 10 minutos aí você vai ter configurado já e sua vida será salva. Beleza? Dito isso, vou começar aqui para vocês verem. Sem enrolação, tá bom? Então, primeira coisa, vai lá no site oficial do Pinet, clica em download, né? Aí você vai ser direcionado para essa página aqui. Não tem segredo, né? Tem um Google Drive aqui, você vai, baixa ele. Acho que tem 4 GB, se não me engano. Não, 2 GB só, porcaria. Baixa aí na sua máquina. É um .va, tá? Significa que você precisa necessariamente ter uma VMware Workstation na sua máquina para funcionar. Você vai virtualizar esse cara. O lado bom é que depois que você baixar isso e ter uma VM na sua máquina, você dá 2 cliques nesse .va, ele vai subir a máquina sozinho para você já configurado. Se você não tem o VMware Workstation na sua máquina, dá para baixar no site oficial de graça, o Pro inclusive. Mas se mesmo assim tiver com enrolação, eu mesmo deixo o link aqui, só deixa no comentário aí que eu te mando o link do VMware Workstation, beleza? Então eu já baixei aqui na minha máquina, né? Não vou ficar mostrando aqui. E aí eu vou compartilhar a tela toda para vocês verem como funciona aqui, vai ficar mais fácil, beleza? Então, deixa eu vir aqui, ó. Bom, suponha que você já baixou, né? Então tá o .va aqui, ó. Cadê? Load do Pinet.va, lá no site oficial. Tem um VMware Workstation aqui. Depois que eu baixei, dei 2 cliques lá no .va, ele importou aqui. Antes de você dar power na máquina, ó, dá um edit nessa parte aqui, ó. A única coisa que você vai ter que fazer, no site oficial ele fala para você aqui em CPU, ó, é clicar nesse botão aqui, ó. Beleza? Só isso. Aí eu vou fazer o quê? Aqui no adapter 2 eu vou colocar como NAT também, ó. Por quê? Para o Pinet ficar na mesma rede que o meu computador. Para as máquinas virtuais também ficarem dentro da minha rede aqui onde está meu computador. Se você vai fazer teste de ataque, sabe, Red Team, essas coisas, é melhor você não colocar assim. É melhor você colocar numa rede separada. Pra você não cagar sua rede, beleza? Então só fiz isso, ó. Tranquilo? Vamos fazer ele subir. Então dei start no bichão. Você vai ver que ele já vai pegar o DHCP da minha própria rede, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bem bonitinha dele e tal. Legal. Então ele falou lá, 192.168.167.156, né? Foi esse IP que ele pegou. Aí é o seguinte, para não ficar essa tela esquisita aqui no meu computador, eu vou abrir o put aqui e vou colocar a tela só do put para vocês verem, tá? Eu vou fazer por lá. 7, 1, ó. Abriu o put aqui, accept. Ele vai pedir para eu trocar a senha a primeira vez, tá? Então, aqui, root. E a senha é Pinet a primeira vez, beleza? Olha lá. Deixa eu vir aqui e trocar só pro put. Não sei se vai ficar muito esquisita a tela aí, vocês me avisam. Então aqui, ó. Colocar um novo password na primeira vez que você acessa, ele pede para você criar um novo password. Então, tô criando aqui o meu, você cria o seu. DNS name. Aqui não vou colocar nada. DHCP. Hostname, PNTP. Enter. Enter também. Beleza. Aí o que acontece? A primeira vez ele reinicia, por isso que eu perdi a conexão aqui. Mas eu vou só reiniciar o put aqui para vocês verem. Ó. Start.
Ainda não. Start. Beleza. Agora sim, ó. Root. A nova senha que eu criei aqui agora, né? Cadê? Beleza. Então, tô acessando aqui o punch do bichão, ó. Beleza. Então a gente já tá com o Pinet Lab aberto, né? Ó o IP dele aqui, ó. Pra vocês verem, eu vou abrir ele aqui no Google pra você ver. Peguei esse IP aqui que ele lançou, ó. Vou abrir no Google. Vamos ver. Você vê que não tem nada nele, ó. Essa é a tela inicial dele. Ele tem um modo online. Aí, um outro vídeo eu mostro que é mais complicado. Vamos usar offline aqui de forma simples. Então, cliquei aqui no offline, ó. Já vem pra cá. É admin, tá? A senha é Pinet. Default, depois você troca. Aqui você pode escolher qualquer um dos dois, tá? Eu vou pelo HTML, que aí funciona tudo na tela do browser aqui. Criar um novo lab. Fecha aqui. Funcionou, beleza. Ó, Node. Vou criar um novo Node. Eu cliquei com o direito, Node. Tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Porque você tem que baixar as imagens dos nossos amigos lá, da Cisco, da Palo Alto, da Checkpoint, sei lá. Colocar aqui, compilar lá dentro para ele começar a aparecer aqui no laboratório, né? Para você fazer seus testes e tal. Tá vendo? Só tem o VPC. Então o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui pro PUT. Né? Tá vendo que é uma instalação zerada. A primeira coisa que você tem que garantir é que esse cara ele tem acesso à internet, tá? Então, no meu caso, a última vez que eu instalei, ele falhou. Por quê? Porque o IPv6 veio habilitado por padrão. Tá? Que eu acho que é o caso aqui de novo, ó. A prova diz que o ping Google não funciona. Só que se eu pingar o Google com IPv4, ó, ele pinga, tá vendo? Então, se acontecer isso no seu laboratório, você precisa desabilitar o IPv6, tá? Então, como já aconteceu esse problema aqui comigo, eu já deixei aqui no gatilho um esquema. Coloquei lá no chat GPT para desabilitar o IPv6 para mim. Então, eu vou rodar aqui, ó, um monte de coisa maluca aqui para desabilitar. Vou reiniciar o Linux. E aí tem que estar funcionando o Google antes, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou instalar essa tool que chama iShared 2. Essa tool está num GitHub, então ele precisa de acesso à internet para funcionar. Tá? Sai daqui, beleza. Não vai funcionar ainda, eu vou precisar reiniciar. Vamos ver. Bom, vou reiniciar aqui então, rapidão. Linux é rápido, né? Para reiniciar. Tá lá. Root, minha senha aqui. Beleza. Vamos testar o ping pro Google aqui da vida, né? Por padrão. Olha lá, funcionando, tá vendo? Desabilitei o IPv6, funcionou. Coisa linda. Agora que vem o esquema, tá? Isso aqui que eu vou te passar, ó, eu vou mostrar para vocês aqui no Google também, ó. Então no Google, vou vir aqui, ó. iShared, olha lá, eu tenho aqui iShared 2. Então tem dois GitHubs aqui, o oficial é esse de baixo, ó, Pinet Lab Repo. Aqui vai estar mostrando para vocês como que faz a instalação. Mas eu vou deixar no gatilho aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Installation. Tem que rodar esse negócio aqui, tal. Mas basicamente o que eu vou fazer é pegar esse wget aqui, ó, que vai fazer a instalação para mim sozinho. Copiei, né? Vou voltar pro put ali, ó, e vou rodar esse comando, ó. Clico em V4, eu consigo aqui, ó. Aí, foi. Beleza, ó. Então ele vai fazer as coisas sozinhas aqui para mim, ó. Foi lá no GitHub, tá instalando o Paranauê aqui para mim, e vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou deixar aqui rolando. Não tem muito segredo, não. Algumas falhas aí, né? Mas ele vai se recuperar sozinho. Na descrição do vídeo eu já vou deixar um monte de passo a passo para vocês, até se der problema de IPv6 e tal. Está lá. E aí tem 1 milhão de repositórios de imagens forever aí para vocês baixarem, fazer teste em laboratório, meus amigos de profissão. Ó, nessa parte aqui, ele fala para usar esse acelerador de downloads, tá? Por padrão ele vem não, eu coloco yes, tá? Esse ARIA2C aí, não sei o que significa não, eu sou conhecedor dessa área. Mas se vai acelerar meu download das imagens, eu coloquei sim.
Bom, enquanto tá instalando aqui, vou deixar aqui rolando, tá? Então eu vou trocar aqui a tela, vou net de novo, pra vocês verem uma coisa aqui também, ó. Quando você tá aqui nesse cara, dá pra gente... Eu vou fechar o laboratório aqui, ó, close. Em System, dá pra você ver a versão, ó. Uma versão 4.2.10, tá vendo? Eu nunca fiz o upgrade por aqui, tá? Eu sei que dá pra fazer, mas eu acho que não dá pra chegar nas versões muito acima. Se vocês quiserem tentar e depois faz um snapshot do VMware primeiro. Tá? Vou voltar aqui pro PUT, vamos esperar. No PUT ele tem uma opção de fazer o upgrade também, eu vou mostrar aqui pra vocês. No meu laboratório pessoal eu fui pra versão 5 alguma coisa. Mas aqui, como ele demora muito, eu não vou mostrar não, tá? Vou direto pro bagulho, só vou mostrar como que faz. E se vocês quiserem, vocês fazem. Beleza? Vamos esperando aqui então. Bom, enquanto tá demorando aí, deixa eu mostrar uma outra coisa legal também. Que é onde ele busca esses repositórios de imagens, caso vocês queiram também, né? Tem essa opção lá. Então, se você olhar aqui no Google, tem esse Lab Hub, ó. E aqui em Addons, veja que tem 2 teras aqui, ó. Tamanho. Então nesse Addons, ó, tem os 3 tipos de imagens que cabem no laboratório, né? Eu vou na QEMU que eu gosto mais, né? Então aqui, ó, olha o tanto de cara que tem aqui para fazer download, cara. Então, Aruba, Barracuda, Cisco, sei lá das quantas. Tem até o VIPTela aqui, ó, do SD-WAN. Então, no meu caso, né, eu faço bastante teste com o Palo Alto. Dá pra você vir aqui e baixar na mão, né, se quiser. Olha lá. Dá pra você baixar na mão. Não são todos da baixar na mão, mas alguns dá. Mas pelo software que a gente está instalando lá, a gente vai conseguir fazer isso de forma automática, né? Fica muito melhor. Eu vou cortar o vídeo, vou esperar acabar toda essa parte aí, e aí a gente continua, tá? Validações de download aqui, ó. Coloquei essa que é o padrão. Isso aqui, ó, é o default, ele vai como deve, né? O meu tava main e tava funcionando bem. Então eu vou deixar o main aqui, não sei exatamente o que significa. Os mirrors para rotar automático, deixando default. E beleza, é isso. Ele já mostra alguns comandos aqui, ó, por padrão ele mostra alguns comandos que a gente pode utilizar. Então essa ferramenta está instalada. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um iShare 2, né? Eu vou colocar teste aqui, que ele tem esse botão de teste aqui também, ó. Então o que ele vai fazer, ó, ele vai ver se está tudo ok aqui, dar um ping lá no repositório e tal, fazer uns testes dele mesmo, né? Olha lá, tudo verdinho, bonitinho. Depois que você instalar, você faz um teste só pra ver se tá tudo certo. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Você vê que loucura. Você vem iShare 2, aí você vai rodar um search, certo? Search é um comando dele. E aí, aqui você coloca o regex que você quer procurar, né? E no meu caso, vamos procurar aqui Palo Alto. Ó. Vamos ver o que tem de Palo Alto aqui, ó. Olha lá, coisa linda. Então, isso aqui são todas as imagens que ele achou de Palo Alto lá, cara. Então, nossa, é muita coisa legal, né? E se a gente procurar por Cisco, vamos ver se aparece. Não porque tá em QEMU, né? Mas vamos procurar por QEMU, vamos ver o que tem. Deve ter muita, né? Olha lá. Tem imagem pra caramba, velho. Então, o que vocês têm que se atentar são nesses IDs. Porque, por exemplo, vou colocar os ABICs aqui pra gente ver. Então, esses IDs aqui é como que, o comando que a gente vai precisar utilizar para baixar, quando a gente fazer um pull, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó, vou pegar, eu anotei até alguns aqui do Palo Alto, né, e alguns do Checkpoint para a gente utilizar. Vou mostrar o do Linux aqui também, Search Linux. Tá, eu não sei se todos esses aqui estão funcionais, tá? E também, isso aqui vem de uma comunidade. Então, toma cuidado, né? Isso aqui não é oficial, né? Comunidade. Se for utilizar, então, um certo cuidado para fazer isso. Eu vi um Linux Ubuntu aqui que já funciona, é o 883. É esse cara aqui, ó, tá? Linux Desktop. Então, eu vou fazer um teste aqui para vocês. Eu vou baixar automático, sem criar pasta, sem nada, só rodando o comando desse bagulho aqui, ó. Share 2.
Aí eu vou rodar pull, que é o comando para ele fazer download da imagem, né? E aquela que eu falei que era 883, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. É 883, eu tinha falado? QMU, né? Eu tenho que fazer o tipo dele também, tá? Bom, agora sim. Olha lá, então ele já tá falando, ó. A imagem é essa aqui, Ubuntu, papapá, tem 2 GB, é um QMU, o nome dele vai ficar assim na pasta, ó, pet, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vocês lembram que lá no meu Pinet Lab do Google não tinha Linux nenhum, né? Vou botar aqui para vocês verem. Cadê ele aqui? Teste. Abrir ele aqui de volta. E aqui não tem Linux nenhum. Voltei aqui pro PUT. Tem 30% aí no download. Enquanto isso... vou ter que deixar isso aqui. Aí que eu fiz? Eu fiz download aqui de Palo Alto no checkpoint do Linux Desktop, que vocês estão vendo agora, do FTD, que é os Firewalls da Cisco, né, o Firepower, e um Catalyst também da Cisco. E aí eu rodei os comandos tudo junto. Se você rodar o iShare 2 pull QEMU, né, igual a gente viu aí, o número que você quer, aí você coloca, para rodar todos os comandos juntos, você coloca aquele cifrão, aquele S ao contrário, no Linux você faz isso. Então, se você achar, sei lá, uns 10 que você quer baixar, você pode fazer os comandos tudo de uma vez. Apesar de ser um pouquinho demorado, cara, é muito mais rápido. Você ficar procurando na internet cada QEMU, aí você tem que converter o disco. Quem já fez isso sabe o que eu tô falando. Mudar a pasta, depois ir lá no Linux e dar um fix permission e tal. Ele faz isso aqui tudo sozinho pra gente. Então, cara, é mão na roda isso aqui. Eu já anotei uns que funcionam, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra vocês baixarem aí pra fazer seus testes, beleza? Beleza, ó, 99%, tá baixando aqui. Ó, rodando a integridade para ver se tá tudo ok. Beleza. Confirmado. Fez o download, tá extraindo o arquivo compactado. Aí que ele faz? Olha, ele já joga na pasta pra gente, tá vendo? Ninguém precisa fazer isso. Tem que baixar um ISCP, fazer o download da QEMU na internet, converter o disco, né? Jogar lá dentro do Linux, fazer um fix permission, para ver se vai funcionar, né? Nesse caso aqui já está fazendo isso tudo automático. Vamos ver que no final ele mesmo vai falar que deu um fix permission, quer ver? Depois que ele extrair esse arquivo de Linux. Olha lá, fixing permissions. Coisa linda, né? Bora, meu bichão, funcionar. Legal, ó, fix permissions rodou, né? Então olha que legal. Se a gente vir aqui, ó, em cd barra opt, o netlab, né? Que é o nome dele, ó. Aí identidade addons, né? Acho que era isso. Beleza, vamos parar aqui, ó. LS. Então ele tem 3 aqui, tá vendo? Que são os 3 que os tipos que a gente tem no laboratório. Esse já vem por padrão. Vamos entrar em QEMU. Vamos dar um LS, ó. Então ele já baixou um, ó. Ele criou a pasta. E dentro da pasta ele colocou o arquivo. Tem um arquivo a mais aqui de leitura e o possivelmente isso aqui vai estar usuário e senha do Linux e tal, né? Lembrando que isso aqui não é oficial, né? Então, cara, você pode baixar alguma coisa ofensiva, toma cuidado como é que você vai fazer isso. Mas eu sei que a comunidade toda baixa assim. Então, bem legal, né? O que a gente vai fazer? Vou trocar de tela aqui, vou lá direto pro laboratório, vou dar só um enter aqui nessa tela, beleza? Node. E olha lá o bichão, o Linux aqui, desktop. Ó, tá voltando aqui, eu tive um pequeno problema. E aí eu tive que atualizar o Pinet, tá? Então, perdão. O que eu fiz? Vou mostrar aqui pra vocês, caso aconteça problema com vocês também, tá? Você entra no Linux, iShare 2, Upgrade. E aqui no Upgrade você vai em Pinet Lab, que é a opção 2, para você atualizá-lo, tá? Não vou clicar aqui, senão vai começar a atualizar, né? Aliás, deixa eu ver como é que tá. Vou clicar aqui pra gente ver. Massa, aqui no próprio laboratório você consegue ver a versão que tá. Vou abrir aqui para vocês. Ó, se você clicar aqui em 2, ó,
Ele já fala qual versão você quer ir, tá vendo? Então eu fui para 5, a estável, tá? Não vai para as outras não, testa não. E aí já funcionou de boa, tá bom? Então deixa eu trocar aqui, a tela aqui de volta para vocês, ó, no Pinet. Aí que eu fiz, eu baixei alguns a mais aqui da Palo Alto e Checkpoint e tal, só que da Palo Alto ainda não achei um que funcionou. Eu baixei dois e os dois falharam aqui na hora de subir no laboratório. Voltando aqui, ó, tá vendo que tá na versão 5.3.13, ó, não mais na 4. Admin, Pinet, 1T. Então agora, ó, eu baixei alguns aqui. Esse aqui é o Linux que a gente tinha baixado, ó. Agora ele trocou até o ícone aqui, né? Mas de forma simplificada, deixa eu ativar ele aqui, ó. O Checkpoint e o FTD da Cisco funcionaram, tá? Agora o Palo Alto ele liga tudo, só que ele fica rebutando. Então eu preciso baixar uma outra versão, ó. Baixei a 11 aqui, não rolou legal. Então no Linux, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Eve, password Eve também, ó. Ele abriu legal. Então, o que significa isso? A gente não precisa ficar caçando mais na internet lá um monte de imagem maluca, ficar compilando aqui se ele faz isso sozinho pra gente aqui no Linux, tá? Com esse iShare. Então, vale a pena usar. Eu gostei pra caramba. E último caso, você pode baixar direto do repositório lá também, você fica com um pouco de receio, tá? Outra coisa interessante do Pinet que eu queria mostrar, mas aí já está um pouco fora da nossa aula aqui de instalação. Mas no Pinet, diferente do Eve, você consegue deletar uma conexão a quente, tá vendo? Depois você colocar uma também, direto, tá vendo? Sem desligar o equipamento. Coisa que o Eve não conseguiria. E aqui nas interfaces também tem umas coisas legais, ó. Como, por exemplo, ó, colocar esse estilo, né, ó, que ele se organiza sozinho, ó, fica bem legal. Você fazer uma topologia e tal. Aqui. Vou colocar em 2 aqui pra vocês verem, ó. Ele se organiza sozinho, tá vendo? Fica bem legal. E quando vocês forem fazer via flowchart, também tem essa opção aqui, ó. Ele fica retinho, ó. Também se organiza sozinho, mas ele fica bem retinho, tá vendo? Legal pra fazer topologia também. Tem um monte de coisa aqui, né, que dá pra mexer. Tem um monte de melhoria, tem a parte de cloud também do Pinet, que eu falo em outra aula. Mas é isso, espero de verdade que ajude vocês, meus amigos de profissão aí, a montar laboratório e se tornar pessoas melhores. Inclusive, eu tenho um monte de aula de Palo Alto, caso vocês tenham interesse, é só olhar o canal aí, beleza? Obrigado. Isso foi de ajuda pra você, considere deixar o seu like e compartilhar o vídeo aí, vai ser de muita ajuda pra mim, beleza?